Uma aulinha de geografia, ecologia humana, uso do meio ambiente, página 182. Aí na página 182 vai falar especificadamente do que? Das ilhas de calor. Alguns de vocês já fizeram essas questões, então é só corrigir, beleza? Porque o tio já explicou para alguns. Aí nós falamos então sobre essas ilhas de calor, que a gente já explicou na aula. Todas as salas já viu a explicação. Beleza. A número 1 fala assim: o que são e como se formam as ilhas de calor? O que são e como se formam as ilhas de calor? Então a gente vai lá na página anterior, observar as ilhas de calor, que é na página 176, o que são elas, né? O que são essas ilhas? Elas são a representação do aumento da temperatura em algumas áreas. Principalmente em quais áreas? Nos centros urbanos. E como que elas se formam? Elas se formam devido à grande presença nos centros urbanos de prédios, que são aí no caso construções, concretos, até mesmo, não digo só edifícios, mas prédios, construções de uma forma geral, fábricas, carros, que estão ali de certa forma, asfalto, concreto, que estão ali de certa forma, e os raios solares batem nesses locais e eles acabam, de certa forma, mantendo ali e absorvendo esse calor e deixando por mais tempo. Como ele absorve esse calor, ali forma-se uma ilha de calor. Diferente, por exemplo, da onde existe as matas, onde existe todas as plantações. Então ali, por exemplo, não vai formar essas ondas de calor, porque o sol vai bater na árvore e aí vai se dispersar, de certa forma. Então vamos colocar aí na questão de número 1, tá? O que são e como se formam as ilhas de calor, tá? Então, nós falamos, trata-se de um processo resultante da urbanização, seria aí as cidades, principalmente nos centros urbanos. Os centros, não, vamos deixar só centros, né? Porque nós já falamos aí do processo, de certa forma, de urbanização. Devido ao número de prédios, asfalto, e mais, a gente pode pôr aí poluição, que elevam a temperatura. E aí, como ela se forma, a gente já falou de forma geral, tá? Então, 2 aí, questão 2 agora. Número 2. Sobre o problema socioambiental das chamadas ilhas de calor, explique por que, como medida de redução da temperatura, é conveniente alterar as cores das superfícies urbanas, entre outras, tetos, rua e avenidas. Aí nós vamos falar que as cores escuras, elas absorvem mais calor, elas absorvem uma maior temperatura.
calor se retém ali. E as cores claras, elas dispersam o calor quando os raios batem ali, né? E aí elas acabam dispersando esse calor. Isso é uma necessidade, é uma, de certa forma, medida, substituir locais de cores escuras para cores claras. Então, letra A, pois as cores escuras absorvem mais calor, enquanto as claras permitem dispersar essa temperatura. Pronto? Criar e manter áreas verdes. Porque a vegetação aumenta a umidade do ar. E ela, de certa forma, retém menos calor do que as construções. Então, vamos colocar aí. Pois a vegetação aumenta a umidade do ar. Tá? C. Não tem C, é 3. A 3 vai falar sobre a chuva ácida. A chuva ácida resulta da inserção de poluentes emitidos por indústrias e automóveis no ciclo da água. Faça uma pesquisa e explique por que o impacto da chuva ácida pode afetar também áreas pouco industrializadas. Ou seja, o que é a chuva ácida que a gente explicou? Vamos voltar lá na página 177. Então, se a gente observar aí, a chuva ácida, ela é formada devido à poluição atmosférica. Então, a atmosfera está poluída devido à queima de combustíveis, aí é devida a gases. Todo esse processo que polui a atmosfera causa o que nós vamos chamar de um processo químico que nós traremos aí, consequentemente, o contato do processo do ciclo da água. Então, a água, ela está fazendo o seu ciclo, e um desses seus ciclos é na atmosfera. Então, quando esses poluentes entram em contato com a água, ele polui a chuva, causando uma forte acidez. Como ela pode ser prejudicial? Ela pode ser prejudicial aí no que nós vamos chamar de, por exemplo, poluir os rios, poluir e, de certa forma, causar um dano ao solo, causar danos a monumentos históricos, causar danos aí que nós vamos chamar até mesmo um carro. Uma chuva começa a cair lá, desgasta aquela pintura. Então vai causando esses desgastes por conta da grande acidez que ela possui. Tá? Aí na número 4, é pesquisa, vocês vão fazer a 3, viu? Podem pesquisar aí, podem voltar ao vídeo e escutar o Churé explicar de novo. O clima urbano fala aí que você é o prefeito da cidade, pode agir no sentido de minimizar os efeitos da ilha de calor. Então o que você tem que fazer como prefeito? Aumentar o índice de áreas verdes nas regiões centrais? Boa! Ampliar a oferta de transporte coletivo? Ou seja, ao invés de todo mundo usar o seu próprio carro, as pessoas usar ônibus. Porque um ônibus carrega 40, 45 pessoas, um carro 5. Então, você vai diminuir o fluxo
de queima de combustível aí. Boa também. Reduzir o índice de áreas verdes? De jeito nenhum. Ampliar a verticalização das áreas centrais? Ou seja, você vai ampliar aí o número de prédios, né, de construções? Também não. Então, 4, letra A. 5. É a 5 mesmo. 5. O texto aponta um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida. O que é uma chuva ácida? Nós chamamos de pluviosidade, né? A chuva ou precipitação com pH baixo. Cite pelo menos uma das consequências desse fenômeno ambiental e apresente possíveis medidas para a redução do seu impacto. Pelo menos quanto? Uma das consequências. Então, Tio Lurias falou 3 consequências aí hoje, ó. Vocês podem citar a corrosão dos metais, né? Desgaste daqueles metais. Falei aí do desgaste também de monumentos, como é o caso do Coliseu. Tanto chuva que vai batendo ali vai desgastando. Então, desgaste do Coliseu. Falei aí da poluição dos rios. Falei da poluição e o desgaste do solo. Como que a gente pode evitar isso? Como que a gente vai evitar essa chuva ácida? A gente precisa reduzir o uso de energias, de fontes de energias não renováveis. Fontes de energias aí que tenha muito poluente, como, por exemplo, petróleo, como, por exemplo, combustível, né, aí gasolina e tudo mais, os derivados do petróleo, também o carvão, né, os gases. Então a gente tem que evitar ao máximo essas energias que não são fontes renováveis e que causam maior número de poluição, tá? Então aí eu vou citar, ó, corrosão, tá, de metais, que eu falei para vocês. Também pode citar aí desgaste, tá, de monumentos. O que mais que eu falei? O que mais que o tio falou? Vai lembrando aí. A cabeça do tio já não tá mais boa, não. Desgaste do solo. Aham, liga. Desliga. Desgaste do solo. Assustei aqui que eu tava sozinho gravando. Desgaste do solo. Além do desgaste do solo, a poluição do rio. Não é? E como que a gente faz para evitar isso que nós pediu aí, né? Como que a gente faz? Redução de consumos de energias não renováveis, né? E com alto índice de poluição. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso substituir para tecnologias sustentáveis, para energias que são aí renováveis. Abraço.